Vamos fazer a peça de leitura. Primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade, né, que já está presente, aos nossos produtores, aos nossos amigos também da espiritualidade, que trabalham por essa casa. E assim, pedir a eles a proteção espiritual necessária para a realização dos trabalhos da noite, passes, palestras, passes, aplicações, e todos os outros trabalhos que irão ser realizados. E que todos nessa casa, nessa noite, possam receber o alívio, o conforto, a paz que eram na noite, a cura dos males, seja eles materiais, seja eles espirituais, e que assim, né, todos possam sair aliviados, reconfortados e esclarecidos também, né, através do ensinamento da noite. E como sempre, né, nós devemos também nos lembrar daqueles que ficarem nos lugares, né, que também são necessitados, daqueles que também que saibamos que se encontram necessitados, nossos vizinhos, amigos, parentes. E assim sendo, para iniciarmos a palestra da noite, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feito a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos erra. Não nos deixeis cair na verdade. Acende aqui. A luz acende aonde? Será que é de cima? De cima. Certinho, quase que eu acertei. Para quem não conhece, esse é o PET. É o PET. Pindorama. Pindorama. A maioria já conhece. Já conhece. Faz tempo que a gente vem aqui com muita alegria conversar com vocês. Assuntos da alma, da doutrina espírita e falar da imortalidade da alma. Graças ao nosso Pai, que é Deus, que nos criou a todos, nós somos imortais, portanto, vamos continuar existindo para todos sempre. Isso é muito bom. E para nos ajudar as nossas andanças de vida em vida, nós temos Jesus, aquele irmão que nós devemos muito para ele, que tanto tem nos auxiliado, e somos assim trabalhadores da Boa Nova de Cristo. E aos amigos da espiritualidade que envolve a todos nós, nesse momento de estudo da razão da doutrina espírita, que tem confortado a todos nós, encarnados e desencarnados. Nós estamos em 2025 e no calendário da vida de cada um de vocês e a nossa, vai se somando a alguns acontecimentos que às vezes não imaginávamos que iria acontecer. Portanto, em particular, eu completo dentro da doutrina espírita meio século. Comecei muito jovem. E o que marcou e continua marcando, cheguei na doutrina espírita por amor, por alegria, para trabalhar e ajudar a divulgar a doutrina espírita, o que eu faço todos nesses 50 anos de atividade. Então, para nós, em particular, é uma grande alegria, não somente a divulgação da doutrina em palestra, pelo Clube do Livro Espírita que nós temos há 48 anos, mas também trabalhando na Casa Espírita, se afinando aos trabalhos
beneméritos, de caridade, enfim, estando influenciado na população de Pindorama. E o que é interessante é que, ao mesmo período que eu entrei no Espiritismo, eu entrei na prefeitura. E eu continuo também há 50 anos na prefeitura. Não é fácil, não é para qualquer um, mas valeu a pena e continua valendo a pena. Sabe por quê? Conhecemos toda a população, conhecemos toda a sociedade, as necessidades, influamos na ajuda para todos. Portanto, qualquer evento que você faz, todos estão atinados, nos ajudam, estão presentes. Então, vale a pena, meus irmãos que estão começando agora. Não importa se vai chegar a 50 anos, não tem problema. O importante é o trabalho que você faz hoje, porque nós sabemos que Jesus é o nosso norte, a doutrina espírita é o nosso caminho, e o livro espírita é a nossa luz. E a gratidão que eu tenho para vocês de estar aqui divulgando essa doutrina maravilhosa. E é interessante que o tema de hoje, da nossa palestra, é Chico Xavier, o amigo dos animais. Está nesse livro. E coincidiu, final de feriadão, é uma palestra tranquila, calma, serena, que vale a pena a gente refletir as colocações desse amigo, Chico, com os animais, que faz uma reflexão para nós, nos chama a responsabilidade também. E o Chico nos fala nesse livro que todos os animais, quando desencarnam, quando se tornaram bons, meigos, aprenderam a amar-nos, ao desencarnar eles demoram um pouco mais do outro lado. Enquanto que aqueles animais mais bravos, que não aprenderam nada, não aprenderam, continuam ferozes, perigosos, eles já vão e retornam imediatamente para a reencarnação. Porque precisa filtrar o ódio ainda para transformar em amor. E o Chico vai colocando ainda que tanto os animais como nós, humanos, diante da dor e do amor que nós vamos evoluir. Então nós pedimos para reencarnar para poder evoluir. Se você não reencarna, você não evolui, você ficaria no primitivismo lá, não caminharia nada. Então não temos que reclamar nada. E ele vai falando que no futuro nós todos vamos evoluir sem a necessidade da dor, somente por amor. Então vale a pena fazermos essa observação. E tanto os animais como nós, tem animais que um é mais inteligente que o outro. E entre nós também temos uns que é mais inteligente que o outro. Quer dizer, uns se esforçam mais e outros menos nas andanças das existências. É por igual. E também, quem vos ama não é o meu corpo, a minha carne. Quem ama vocês é o meu espírito, a minha alma. Os animais também, quem ama os animais que nos amam, não é o corpo dele que nos ama. É a alma deles, o espírito deles. Portanto, os animais têm alma, senão não teria capacidade de aprender, de evoluir, de estar no meio de nós também, nos ensinando tanto. E se Jesus, para o Chico, foi toda a sua vida, nós não conseguimos ser igual a Jesus. Temos muito ainda. Mas nós poderemos seguir as pegadas do Chico, que conseguiu vivenciar os assuntos de Jesus. Ele nos fala que não resta dúvida, a existência nossa num planeta de provas e expiações não é na moleza, é na dificuldade mesmo. A gente só evolui na dificuldade, no aprendizado, exercitando. Os animais também evoluem, sofrem também como nós, para domesticar-se, para se tornar amigo no meio de nós também, nos amar, também eles passam as suas dificuldades, as suas mazelas também. Ô Chico, mas realmente os animais têm alma? Claro que têm. E são verdadeiros nossos amigos. Na mesma distância que nós estamos para Jesus, na evolução,
No livro dos Espíritos fala a mesma distância que nós estamos para Deus é muito longe. Mas eu coloquei, muitos colocam, a distância que nós estamos para Jesus na evolução é a mesma que os animais estão para nós na evolução. Interessante que um dia também chegaremos à luz de Jesus. E os animais chegarão a nossas condições também nas suas experimentações e evolução também. E como que nós podemos nos melhorar? A cada instante, cada aprendizado, a cada momento que reencarnamos. E se você pede a Jesus, na sua dificuldade, que venha auxiliar, e ele vem, você tem fé, tem confiança, ele vem te auxiliar com muito amor e carinho. Os animais também querem de nós proteção, amor e carinho. Quando eles pedem proteção para nós, nós temos que procurar ajudá-los a amar com carinho também. Já pensou se você pede a ajuda a Jesus e ele vem tirar a sua vida? Já pensou se os animais pedem para nós e nós tiramos a vida deles? E nós tiramos. Jesus não consegue fazer isso mais com nós. E nós ainda fazemos com os animais, nossos irmãos, em evolução para Deus. Então é por isso que a distância é gigantesca para ele chegar até nós e nós compreendê-los. E é gigantesco também para chegar até Jesus na condição de espírito de luz. Vocês já observaram que logo de manhã, 5 da manhã, os pássaros já estão felizes, cantando, cantarolando, voando, nas suas plumagens colorida, multicolorida, estão sempre felizes. Eles não querem nem saber se é segunda-feira. Isso é uma lição que nós não aprendemos. Chega a segunda, não é fácil para nós. Eu chego lá na prefeitura, falo bom dia, ninguém responde na segunda. O pessoal é mal-humorado, interessante, como se alguém é culpado das nossas falhas de existência. Mas olha como a gente não aprende com os animais, com os pássaros, por exemplo. Eles foram colocados por Deus em nosso meio para manter a nossa vida feliz. E nós colocamos o pássaro em uma gaiola, ele não vai cantar. Não tem como. Preso ninguém canta. Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, desde jovem, lá no comecinho da sua vida, ela gostava muito de pombos. Portanto, ela tinha um pombal enorme. Ao casar com José de Nazaré, ela levou o pombal todo para o casamento, assim, na nova casa, no novo lar. E ela amava esses pássaros. Olha que interessante, a gente vai lendo e vai descobrindo esses acontecimentos lá do passado, porque são espíritos diferenciados mesmo, que olham para a natureza diferente. O Chico tinha 2 cachorros pequenis. Um era o Brinquinho e o outro era Fofa. O Brinquinho era daqueles animais doente e cego. Mas sempre que o Chico sentava na mesa para a psicografia ali na sua casa, o cachorro vinha, sentava-se na perna do Chico e ficava o tempo todo ali, tranquilo e calmo. E ele percebia que quando chegava alguém para conversar com o Chico, se tivesse boa intenção, ele somente acenava a cauda. Mas quando tinha má intenção, ele latia. Ó, Chico, esse não é bem-vindo aqui. Era, na verdade, um cachorro diferente, o Chico nos conta. E Brinquinho, apesar da sua dificuldade, da sua enfermidade, conversava com o Chico conversava com ele e se entendiam. E, na verdade, os animais domesticados nos entendem. Fantástico. Olha, então, olha que bênção. Olha, só faltam falar. Então é preciso prestar atenção. Eles interagem conosco o tempo todo. E é lógico que o Brinquinho também veio a partir. E partiu num dia das crianças. E ao partir, o Chico chorou muito, ele conta essa história, e ainda vem as lágrimas.
Mas ele lembra que era um cachorro diferente. Uma gata teve muitos gatinhos, mas não conseguia amamentar a todos. Brinquinho, o gatinho, o cachorro ia lá, pegava um por um dos gatinhos e levava para ela amamentar. Está aí, né? Como nós pensamos na família, na maternidade, a preocupação. E ele era desse jeito. E nós sabemos hoje que no Brasil nós temos alguns animais com um QI de inteligência mais aprimorada. E, testando, trabalhando com eles, eles conseguiram aprender 200 tipos de objetos. Você pede, busque uma bola, ele vai buscar a bola onde que ela esteja. Busque um lápis, ele busca o lápis. Busque uma roupinha vermelha, ele busca uma roupinha vermelha. Então ele sabe aonde que estão os objetos. E ele conseguiu aprender. Esse aqui no Brasil. No exterior, tem animais aí que eles conseguiram mais, com QI maior, com que eles venham a aprender objetos, em torno de 600 objetos. Você pede tal objeto, ele vai achar onde está guardado e traz para você. Então, realmente, eles têm a inteligência, interagem conosco, e o Chico tem toda a razão de falar desta maneira e ser amigo dos animais. Na verdade, quem não ama os animais, não ama o ser humano. Com o desencarne de Brinquinho, Fofa sentiu muita falta do amigo. Então ele chegou mais perto do Chico, interagia mais com o Chico, e às vezes tentava conversar com o Chico e não conseguia. Chico, e não conseguia pronunciar Chico. Olha só como são, eles vão modificando. Todo ano, na época do Natal, o Chico visitava em Goiânia um leprosário. E aí, nesse leprosário, ele era bem-vindo, o pessoal internado ali também aguardava essa vinda do Chico com muitas alegrias. E uma dessas visitas, o Chico chega no portão do leprosário, ele vê um enorme cachorro, bravo, porém com a pele muito doente, e seria condenado. O Chico se aproxima dele, abraça aquele animal com muito carinho e ele se cura. Não seria mais sacrificado. Porque o Chico tinha o dom da cura também, ele só não praticava. Às vezes. Porque o Chico tinha mais de 17 tipos de mediunidade. Emmanuel pediu, desenvolve e trabalha esses tipos de mediunidade somente. Porque senão você será uma pessoa de curiosidade somente. Então ele, às vezes, praticava a cura, nesse caso, desse cachorro do leprosário. E ao curar esse cachorro, ele se tornou amigo do Chico. E deu o nome dele de Menino. Todo ano que o Chico voltava ali, olha, aquele cachorro estava ali feliz, aguardando o Chico, pulava ele no colo dele. Olha a gratidão dos animais para conosco. Eles têm gratidão, pessoal. Às vezes nós não temos com o ser humano, mas os animais têm gratidão para com todos nós. Eu escrevo as minhas palestras, eu tenho uma edícula no fundo, eu chamo de biblioteca, porque tem mais livro do que outra coisa, né? E quando eu escrevo as minhas palestras, o cachorro fica em cima da mesa, ou fica quietinho no chão aí. Quando eu faço as lives aí para o pessoal também, ele fica quieto 1 hora ali, tranquilo. Porque o ambiente é pacífico, ele sabe o que está acontecendo conosco. Porque se você chega em casa raivoso, xingando, ele se afasta, até você se acalmar. Mas se você chega feliz em casa, depois da segunda-feira, eles vêm e vêm feliz também te agradar. Eles conhecem como nós estamos em pensamento, em ação, em fluidos também. O Chico é que nem nós, não tinha tempo. Depois que você entra no Espiritismo, você se dedica. De segunda a segunda mesmo, não tem outro jeito.
E o Chico não tinha tempo nem para o lazer, os amigos, ô Chico, vamos para uma pescaria? Vamos para um lazer? Não tem tempo para isso. Mas insistiram tanto até que ele foi pescar com os amigos. O dia todo eles foram pescar num lugar que você colocava ali o anzol com a isca, era uma ceva, era fácil de pesca. À tardinha, quando todo terminou a tarde, todos haviam pescado muito. Mas verificaram que o Chico não havia pescado nada, nenhum peixe. Mas, Chico, você não pescou nenhum. Aí foram ver a latinha das iscas, que era de minhoca, ele não mexeu nas minhocas. Puxaram o anzol dele, não havia isca. Mas, Chico, assim não vai pescar mesmo. Mas por que você fez assim? Olha, eu fiquei com dó das minhocas e dos peixes. Eu iria ferir as minhocas, eu iria ferir o peixe, eu iria causar dor para eles. E eu não posso fazer isso. A gente vai mudando, viu? Depois de 50 anos de espiritismo, você vai mudando mesmo. Essa história de que o Chico fala, eu falei que vinha com vocês aqui, mas não disse que eu ia pescar. Eu disse que viria com vocês. Então o pessoal de vez em quando fala, ó, tá nervoso, vai pescar. Essa conversa não cola. Sabe por que não cola? O nervoso que nós temos, você não pode passar ou terceirizar para um animal e nem para o ser humano. Os seus problemas íntimos é seu que você criou. As suas mazelas dessa existência, o seu corpo, o que você tem é seu. Deus não castiga ninguém, é livre escolha. É defeito genético nosso que nós criamos no perispírito mesmo. Então, realmente, não podemos descarregar nos animais. Ao livre prazer, que é o quê? Um passeio, um lazer, não tem nada a ver. Nós devemos respeitar, então, os seres em evolução para Deus, conforme o Chico disse para nós aí nessa pescaria. Olha só como a gente vai mudando mesmo. Você só muda se você observar. Se você não observar, porque a doutrina espírita é uma doutrina de observação, em primeiro lugar. De inteligência, sem dúvida. De aprendizado também, mas de observação. Você observa e pratica. Senão, não conseguimos nada. O Chico tinha um gato e ele era selvagem. Né? E aquele gato não se afinava, não se tornava amigo do Chico e nem das pessoas que chegavam ali na casa. Estava sempre bravo. Afinal, era um gato selvagem que não queria se tornar amoroso. Certo dia, quando o Chico volta do centro após os trabalhos, ele verifica que aquele gato não estava bem. Percebeu que ele estava passando mal e talvez iria desencarnar. O amigo do Chico fala, realmente ele não está bem, Chico. Durante o dia ele estava brincando com uma aranha e engoliu a aranha. Tem veneno. Provavelmente ele vai morrer, esse gato, Chico, mesmo sendo selvagem. Ô Chico, porque o amigo fala, por que você não aplica um passe de cura no gato? Tá bom, vamos tentar, né? Mas não tinha como se aproximar daquele gato, ele era bravo mesmo naquela condição. Ao longe do gato selvagem, o Chico disse para ele, olha, meu amigo, você vai desencarnar. E eu vou te ajudar em nome de Jesus. Eu vou tentar curar você. O meu amigo pediu para aplicar um passe. Alguém de vocês já aplicou passe em algum animal doméstico? Eu já. Quantas vezes? E eles melhoram, viu? É o melhor medicamento. Porque a espiritualidade, nós temos os espíritos elementares que cuidam da natureza e também dos animais mais simples. Então, eles vêm nos auxiliar. Né? Então, o Chico aplicou o passe, conversando com ele, olha, mas eu preciso que você, deixe eu chegar próximo de você, porque nós vamos te curar pedindo a Jesus. E quando nós pedimos algo para Jesus, nós temos que ter respeito. Não podemos ficar bravos. E nesse momento o gato esticou, ficou calmo, sereno, para receber o passe, e o Chico curou aquele gato selvagem.
e se tornou um grande amigo do Chico e de todo mundo. Está aí, às vezes, meus irmãos, o aprendizado que a gente aprende através da dor, não tem outro jeito. Com os animais acontecem a mesma coisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês também alimentam os pássaros no fundo do quintal, ali na frente de casa. Eu também tenho o mesmo hábito. E também, certo dia, eu vejo no portão lá da rua que tinha um sapo, ele passou debaixo do portão, subiu 7 degraus, caminhou um pedaço, subiu mais um pedaço e mais os 2 degraus e foi se alimentar com os alimentos dos pássaros. Poxa, ele estava lá na rua, como que ele sabia que tinha alimento para ele lá no fundo do quintal? Está aí a inteligência, é o caso que a gente já contou para vocês, não vou contar, quando o Chico psicografou Paulo Estevão e um sapo. Somente. Do lado de cá, o Chico e um sapo. Não vou contar a história que eu já contei para vocês. Está no livro Lindos Casos do Chico Xavier. Porque são seres em evolução para Deus e necessita da nossa compreensão também. E ele veio, esse sapo, várias vezes se alimentar no noturno. Aí eu percebia que teve um dia que ele não conseguia mais adentrar, acho que ele engordou, não passava debaixo do portão. Meu Deus, aí eu levava alimento para ele lá na rua. Tá aí, pessoal. A gente vai mudando mesmo. Por isso que o Chico fala que nós somos amigos dos animais mesmo. Não resta dúvida alguma. O Chico tinha um gato, chamava Nando. E o Chico, você vê, nós não sabemos nem na nossa última reencarnação. Nós sabemos dessa reencarnação, mas o Chico sabia as reencarnações dos animais. E o Nando era um gato diferenciado. Ele tinha, em seu miado, era roquenho. Era diferente, o miado totalmente diferente dos demais gatos. Certa vez ele estava no telhado, uma vizinha veio visitar o Chico. Ô Chico, o que esse gato tem na garganta aí? Ele não mia direito, está rouco, estranho. Então, ele, na última reencarnação dele, ele desencarnou por uma espinha de peixe na garganta que ficou entalado. E ao gerar um novo perispírito, quer dizer, um novo corpo hoje, gerou com a deficiência orgânica da garganta. Olha só, para nós, se temos alguma deficiência aqui, é devido à geração do perispírito que está defeituoso, é a forma, né? A forma está defeituosa, gera para nós também um corpo defeituoso. Os animais é a mesma história. Por isso que o Chico vem e fala, eles têm alma como nós. Evolui e merece também como nós. E o Chico fala, ele vai passar, vai melhorar o Nando. Logo, logo vai passar isso daí. É momentâneo também. Que bacana, a gente às vezes não consegue saber a nossa reencarnação, e o Chico sabia até dos animais. Chegou a época de Covid-19, 2019, 2020, e a gente já tinha 60 anos de idade e não poderia mais continuar trabalhando em grupo, porque a gente sabia que os que poderiam desencarnar sem breve aviso seriam os idosos, devido à Covid, o pessoal não sabia o que fazer com ela, era um vírus diferente. Então eu fiquei em casa 9 meses, precisei ficar, não teve jeito, não podia enturmar. Os centros espíritas fecharam as portas e tudo mais. Aí. Nós temos o Centro Espírita Amante de Jesus, é um centro grande lá em Pindorama, não é aquele lá em cima, é aqui embaixo. E eu resolvi pintar o centro sozinho por fora. E ela era grande. Em matéria de pintura eu adoro, gosto de fazer, não tenho dificuldade nenhuma. Como era a Covid-19, eu não poderia trabalhar com 2 pessoas. Então eu trabalhei sozinho durante 8 meses pintando o centro por fora. Mas a maior dificuldade que eu tive foi a hora que eu ia pintar o rodapé, tinha as formigas andando. Aí eu tinha que esperar elas ir embora para continuar a pintura. Ou eu soprava, às vezes tinha uma aranha também, ficava soprando. Eu não conseguia matar uma formiga e nem uma aranha. Pô, 50 anos dentro do espiritismo, você tem que mudar. Ou senão você vai voltar com a mesma bagagem.
Não dá, né? Temos que mudar alguma coisa. Eu não consigo matar mais uma formiga. Aí, continuando a pintura, eu verifiquei na parede, tinha um buraco, a abelha já está aí, com aquele cordão que elas fazem, aquele canudo. Comprei tinta vermelha em volta, cuidado, olha, tem abelha aqui, viu? Porque o vermelho é alerta, né? De cuidado. Nós temos que mudar. Senão, como nós vamos voltar para o outro lado? Qual o exemplo que nós vamos deixar? Temos que mudar alguma coisa, não resta dúvida. Na frente da casa do Chico tinha uma família, Hilker e Zilda, e todo domingo o Chico ia serrar a boia ali. E ao serrar a boia, o Chico já via que tinha um cachorro no portão aguardando. Ele já sabia que era domingo e que o Chico vinha almoçar. Ele ficava feliz com a vinda do Chico. Já chegava, o Chico abria o portão, ele já pulava no Chico, ficava em pé, e o Chico pegava ele no colo, tirava o óculos e falava para o cachorro que chamava Boneca: olha, Boneca, eu estou cheio de pulga, pode tirar todas as minhas pulgas. E o cachorro ficava lambendo ele 5, 10 minutos ali, né? Até que ele falava: olha, acabou as pulgas, agora eu vou almoçar e você também vai comer, tá? Na semana que vem eu pego mais pulgas e trago aqui para você me limpar novamente. Era a maior alegria. O Chico, sem dúvida, depois ia lá, se lavava, higienizava e almoçava. Olha como os animais nos entendem e nos aguardam. Como eles são carinhosos para conosco, que às vezes a gente não consegue ser com o ser humano. Tem gente que ama mais os animais e esquece de amar o ser humano. Não podemos. Mas é preciso dosar tudo. Porque somente aprendendo a amar os animais que vamos aprender a amar o ser humano. O pessoal aí, quando às vezes percebe que caiu uma borra de café ou de Coca-Cola na pia, juntou o quê? Formigas. O que vocês fazem? O pessoal é sincero mesmo, né? Não tem outro jeito. Mas eu vou ensinar que não precisa matar. Elas estão reunidas ali, porque tem doce. Então eu vou ao lado delas e vou... Elas vão embora. Elas vão embora, fica a borra sem nenhuma formiga, eu limpo, acabou o problema. Sem matar nenhuma formiga. Porque o Chico falou-nos, e é verdade, enquanto a gente causar dor para um inseto no planeta, não chegaremos à regeneração. Então, olha como a distância nossa da evolução é demorada e vai demorar um pouco mais também. Mas eu mato as formigas porque elas vão na comida dos cachorros. Ah, sim. Ela faz o quê? Tá bom. Mas a gente vai modificando, viu? A gente vai modificando na medida do possível. Os animais nos amamos e nós amamos eles também. A gente não fica sem eles. Quem ama os animais dificilmente fica, às vezes, doente. Porque tem alguém que interage, que está presente, entende. Certo dia, o Chico viu que tinha no seu portão um gatinho muito raquítico, estava doente, estava passando fome, o Chico pega ele no colo e observa que os 2 olhos daquele gatinho tinham sido perfurados. Ele não acreditou. Mas como que alguém foi fazer essa maldade? O gatinho estava muito mal. Criança não faz isso, só coisa de adolescente. E o que fazer para salvar esse animal? Ele estava muito mal. Então ele contrata um veterinário, dá o alimento numa seringa, fica 3 dias sem trabalhar para cuidar daquele gatinho cego que não estava bem. Será que a gente faz isso? Não faz. Depois de 3 dias não teve jeito, né? Ele não estava bem. Ele desencarnou o gato.
O Chico, quando desencarnou o gato, ele não falou nada aquele dia, mas no dia seguinte ele comentou. O homem pensa que só adquire karma ou dívida fazendo mal para o próprio homem. Quando ele faz o mal para um animal, ele adquire karmas também. Vai ter que provar, espiar e pagar o que faz. Nas leis de Deus, nada passa impune. Então tá aí, pessoal, por que nós vamos mudando, né? A nossa maneira de ser e de agir também. Dr. Inácio Ferreira, que trabalha com o Bacelli, que está no livro aqui do Bacelli, hoje já está na espiritualidade, mas na época, quando encarnado ali em Minas Gerais, ele tinha um sanatório. E naquele sanatório, todo dia chegava obsediados, irmãos obsediados. E eles faziam os tratamentos ali. E quando cheguei os obsediados, ele fala, ixi, esse vai dar trabalho. E ele perguntava para a enfermeira que cuidava ali, como está o comportamento dos gatos com esse novo paciente que chegou obsediado? Olha, estão alvoroçados, estão com os pelos levantados. Então, o doutor Inácio sabia, que era o coordenador do sanatório, que aquele paciente daria muito trabalho. Aí o Chico fala, eu vou ter que observar, né, Inácio? Os gatos lá em casa, como que eles estão com os pelos? Se estiver com os pelos eriçados, levantados, a situação do meio ambiente não está das melhores. Temos que orar, fazer alguma coisa. O espírita, ele tem que tirar, com referência à morte, a gente já rasgou a morte aqui para vocês lembram que a gente já rasgou. A gente não fala mais em morte mais, né? Em continuação da vida. Mas nós temos também que tirar do nosso vocabulário a palavra matar. Não podemos nem falar e também nem agir. Poxa, então eu não posso matar nem um sapo? Claro que não, menos ainda. Não podemos. Pega uma vassoura e vai enxotando para ele que ele vai embora. Não podemos matar nem uma barata, Preto. E você não mata uma barata? Eu não mato barata em casa. Vixe, então na sua casa tem barata? Não tem. Às vezes tem alguma de estimação, né? Mas ela fica aí, elas vivem só uma semana mesmo e vai embora. E com uma vassoura a gente vai tocando, ela vai embora. Então, nós não podemos matar uma barata porque o Chico ainda nos fala. Talvez elas serão amanhã instrumento de estudar medicamento para tratar o câncer. Ninguém sabe. E a ciência nos fala que uma barata viva tem menos contaminação do que você tirar a vida dela. Ela se esparrama aquela coisa e faz muito mais mal do que viva. Isso é ciência. Então, realmente, nós não podemos matar nada. Mas nem pernilongo, Preto, nem pernilongo. O Preto, você não tem inseticida? Eu não compro inseticida. Porque o problema de inseto em casa, por exemplo, mesmo que seja mosca, ou seja, pernilongo, é problema de ventilação. Se você tiver ventilação dentro de casa, geralmente não tem mesmo, eles não permanecem. Se tiver tudo fechado, eles estarão ali. Então é falta de a gente observar e modificar a atitude. Então, realmente, 50 anos estudando o Espiritismo, alguma coisa a gente tem que mudar. Senão a gente vem aqui como homem velho e continua sendo homem velho. Temos que ser criatura um pouco diferenciada. E nessa história do Chico conhecer as reencarnações dos seus animais, ele tinha o cachorro Lorde, era um outro cachorro também que o Chico sentava para orar na cama, o cachorro também sentava, colocava a pata e o focinho e ficava ouvindo o Chico, a prece. O Chico se emocionava, o cachorro também. Era outro cachorro mediúnico. Quando vinha alguém também com boas intenções, ele latia. Se não tinha boas intenções, ele não latia. Era diferente mesmo. E, sem dúvida, também chegou a vez dele partir, o Lorde. Deixou muita saudade para o Chico, porque era um cachorro diferenciado. Mas ele estava com o brinquinho na mão, o cachorrinho. Ele falou, olha, esse daqui
É a 5ª vez que ele volta dentro do meu lar. Então, pessoal, quem tem animal de estimação que foi, fique feliz, eles voltam para o mesmo lar. Porque foi ali que eles receberam educação, amor e carinho. Então, eles vão retornando ali, volta com uma espécie, uma vestimenta diferente, mas a alma é a mesma. Então, o pessoal que tem saudade dos seus animais, que amam, ficam felizes. Eles voltam com uma roupagem diferente, mas é o mesmo ser. E o Chico falava, olha, o Brinquinho é a reencarnação do Lorde, do Dom Pedrito, o Brinquinho 1 também. Era o mesmo animal ali com o Chico reencarnando novamente. E ele falava, o Chico, um pouco mais. Os animais é diferente de nós. Quando eles reencarnam como macho, sempre macho. Quando fêmea, sempre fêmea. Nós não. Ora nós reencarnamos masculino, ora feminino. A gente modifica para aprender, né, os dons que tem o feminino, que tem o masculino. A gente vai, conforme a necessidade, vai mudando, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. Apenas a vestimenta que nós adquirimos para se manifestar aqui. Temos ainda 5 minutinhos, vamos fazer mais um pedacinho aqui. O Chico chegava 2 da madrugada e ele tinha um cachorro aleijado, deformado, dentro de casa. Ficava num cobertor ali no chão e dava um trabalho enorme para ele. Ele tinha que higienizar, lavar o cobertor, dar comida, limpar o cachorro, dar medicamento. Dava muito trabalho para o Chico. Certo dia, quando ele retorna do centro, ele olha para aquele, já tem o desenho na internet. Fizeram o desenho desse caso, viu? Só baixar. O cachorro olha para ele como gratidão por ter tido paciência, cuidar dele, ele era aleijado, deformado, e desencarna. O Chico chorou muito, enterrou ele no fundo do quintal, ali em Pedro Leopoldo, bem rural ali, né? E o tempo passou 6 meses. Aí a irmã do Chico falou, Chico, você lembra do cachorro deformado, excepcional? Claro que eu lembro, como não? Então, Chico, a morte dele não foi natural, não foi. A vizinha tinha muita pena de você, que chegava de madrugada, tinha que cuidar do cachorro. O Chico nunca reclamou para ninguém disso. Ela deu veneno para ele, Chico. Meu Deus. Mas ela fez isso, a vizinha fez. Mas por quê? E aquilo fez um pouco de mal para o Chico. Asilou no seu corpo, no seu coração, uma sombra. Não ódio, não mágoa, mas uma sombra. Que aquilo começou a fazer mal nas psicografias. Ele não conseguia deslanchar. O Emmanuel diz para ele, olha, você precisa tirar essa mancha que está fazendo mal para o nosso trabalho e para você também. Você precisa fazer um bem para essa vizinha. Mas como fazer um bem para quem fez mal para mim? Não tem outro jeito, está no Evangelho. Fazer o bem para aqueles que te prejudicam. Queira ou não queira. Aí o Chico pergunta para os vizinhos para saber o que a vizinha queria ganhar de presente para resolver esse problema. E o que ela desejava era uma máquina de costura. E naquela época era a máquina de costura à mão, sem gabinete, colocava na mesa. E o Chico foi verificar na loja quanto custava muito dinheiro. Ele não tinha dinheiro para comprar uma máquina daquele jeito, daquele valor. Naquela época, uma máquina de costura era equipamento de ponta. E ele consegue, deu um jeito de financiar, financiou infinitas parcelas e mandou entregar aquele presente para a vizinha. Ao receber aquele presente do Chico, ela ficou muito feliz. Gratidão enorme. E o Chico foi visitar ela, ela vem correndo de encontro a ele, se abraçam, e aquela mancha que havia escura no Chico desaparece. Porque é a gratidão de Deus. Então tá aí. Às vezes, quando você tiver mágoa de alguém, ou alguém tem mágoa de você, dê um presente. Vê o que ela quer receber. Ou um bombom, talvez. Agrade aquela pessoa enquanto você caminha junto. Porque a gente não pode desencarnar amanhã, às vezes, e fica uma mágoa aí,
E aí, para reencontrar tudo de novo, é muito complicado as nossas reencarnações. Passou mais um tempo, a vizinha manda um presente para o Chico. Numa embalagem, ele abre. Era uma camisa que ela fez na máquina de costura para ele de presente. Está resolvido o problema das mágoas nossas enquanto viermos a caminhar junto. E para encerrarmos, o Chico tinha muitas roseiras na frente da sua casa, ele amava as roseiras. E ele chega naquele dia e percebe que as roseiras estavam sendo devoradas por formigas. Olha a formiga de novo. Ele procura e vê um formigueiro enorme daquelas saúvas devorando as suas roseiras. Naquela velocidade, acabaria com as roseiras que ele amava tanto. Era o seu lazer. Os amigos da família ali já falaram, Chico, isso é fácil, vamos jogar formicida tatu, nós matamos todas elas. Não vou fazer isso, não. Dá um tempinho, deixa eu conversar com elas. E o Chico então escreve uma carta para elas. E vai 3 vezes, em 3 dias, ler a carta lá no formigueiro para as formigas. Minhas queridas formigas, trabalhadoras, dia e noite, incansáveis. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Mas acontece que o que vocês estão fazendo com as minhas roseiras, vai acontecer uma tempestade com vocês. E eu não quero que isso aconteça. Venho convidá-las para que vá embora daqui. Aí no dia seguinte o Chico leu de novo, no outro dia leu novamente. E a pessoa, o repórter que estava com ele, Chico, e elas foram embora. A maioria foi. A maioria foi, Chico? Foi. Mas tem umas que não foi? Não foi. Por quê? São os teimosos da vida. Você convida, vai, muda. Vamos mudar a atitude, vamos fazer caridade, vamos fazer o bem. Você está prejudicando. Você é convidado a trabalhar no centro e não vai. Aí nós não temos formicida tatu na nossa vida. Nós temos o quê? A dor. A dor vem, se acentua, e a gente não fica bem, porque a gente foi convidado a trabalhar e não se mexe, prefere ficar no sofá. Está aí então para vocês, meus irmãos, Chico Xavier, os amigos dos animais. Muita paz para todos vocês. Ou como que é de costume, eu, antes de ir para a prece, trouxe livros, quem levantar a mão leva livro para casa. Não paga nada. Não paga nada. Aqui vai um. Não vai dar para todos, mas vamos lá. Quem levantou a mão? Levantou. Distribuir tarefa, né? Opa, vamos lá. Tem? Então vamos mudar para cá. Aí, certinho. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Fazer a prece final, né? Só essa, né? É só essa. Graças a Deus, aprendemos, percebemos quantas coisas em nossas vidas para ser mudado. Que esta paz que estamos vivendo nessa noite, nesse encontro maravilhoso, em nome da espiritualidade, lembrando do nosso amigo chamado amor, Chico Xavier, que permite que contemos as suas histórias para nós. Lição de vida, onde que ele nos deixou as suas pegadas para seguirmos, para sermos um pouco melhor que ontem. Que esta paz que nos envolve possa envolver os nossos familiares que ficaram em casa e que eles recebam as energias magnéticas e espirituais. Que as energias também desta casa possam abraçar os nossos animais de estimação que ficaram lá em casa. E eles nos aguardam com carinho lá no portão à nossa volta. Que esta paz, que não é a minha paz,
mas a paz de Deus permaneça no coração de todos nós. Que assim seja.